A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Lucas capítulo 5, versículo 17. A cura de um paralítico. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Maravilha, né? Então aqui nós vemos aqui alguns pontos importantes. Dentre esses textos, o verso 17, o final dele vai dizer: E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus nunca deixou de ter o poder de curar você. Sabe, ele continua sendo esse poderoso em todo o tempo. Ainda que você esteja olhando para a sua vida, você está enfermo, doente, e você diz: Poxa, mas quando Deus vai me curar? Não sei por que Deus não me cura. Isso me faz lembrar de Gênesis 17, quando o Senhor Deus diz para Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, eu continuo tendo o poder para fazer o milagre acontecer na sua vida. Agora está faltando algo em você para que eu possa realizar o milagre que eu pretendo realizar na sua vida. Anda na minha presença, ser perfeito, e eu vou firmar com você uma aliança e vou lhe dar o filho que eu prometi. Então faltava em Abraão. Sabe, se você não recebeu o seu milagre ainda, talvez esteja faltando um pouquinho de entendimento. A hora que você alcançar esse entendimento, o poder de Deus continua com Jesus para curar você. E você vai ser curado, você vai ser liberto desse mal. Não desista, não desanime, mesmo diante de dificuldades, como acontece com esse homem que é transportado numa cama. Você observa que um homem, para ser carregado por 4 amigos numa cama e ser levado à casa onde estava Jesus, chega na porta da casa, a casa está lotada, não tem nem como entrar. Ele podia ter dito: Poxa, eu acho que Deus não quer me curar. Se fosse a vontade de Deus, eu teria conseguido encontrar Jesus, sei lá, de alguma forma, mas não é isso, então não é a vontade de Deus. Nada disso. É a vontade de Deus que você seja curado. É a vontade de Deus que você seja livre, que você seja abençoado, que você seja liberto. Não tenha dúvida disso. Eles pegaram aquele homem, levaram um homem paralítico em cima de um telhado, fizeram um buraco no telhado, desceram a cama até o chão, e todas essas atitudes desse homem paralítico, como de seus amigos, só fez uma coisa ressaltar: a fé deles. A confiança que eles tinham em Deus. Isso ficou notório, tão visível, que Jesus viu a fé daqueles homens. E aí então pôde dizer àquele homem: Homem, os teus pecados te são perdoados. Quando foi vista a fé daqueles homens que caminhavam rumo ao Senhor Jesus para receber o milagre. E descreve o texto que aí vem os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época, né, que em seus corações começavam a pensar várias coisas. Mas Jesus mostra que, de fato, é muito mais difícil perdoar pecados do que curar enfermos. E ele fez isso. Na verdade, eles não estavam sabendo, ainda não estavam discernindo quem era Jesus. Eles estavam achando que era só mais um profeta.
Então eles não tinham enxergado ainda que ele era o Messias, o Salvador, o prometido que eles estavam aguardando, aquele que resgataria Israel dos seus pecados. Por isso aquilo chocou. E aí então ali Jesus se revelou falando, olha, eu tenho autoridade para perdoar pecados. E eles reconheciam, sabiam que só quem podia perdoar pecados era Deus. Sim. Então ali foi um momento de choque, também de revelação. Para quê? Para que eles soubessem, quando houve a manifestação da cura daquele homem, Jesus dessa maneira estava também se revelando que ele era o Filho de Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Ou seja, veio, né, a testificação de que eles não estavam apenas diante de um homem, eles estavam ali diante do próprio Messias, aquele que salvaria Israel dos seus pecados. E glória a Deus que os seus olhos se abriram para poder enxergar isso, né? E os milagres ali se manifestaram naquele momento tão especial. Outra coisa também que a gente vê nesse texto é que situações aconteceram, né? Eu presto muita atenção no missionário, quando ele vai fazer a oração da fé, de cura, de milagres. Primeiro ele faz a oração, né? Você também faz isso. Primeiro faz a oração de perdão dos pecados. Pedir perdão dos pecados. Por quê? Porque tem enfermidades que elas entram por espíritos malignos. Porque tomam legalidade sobre o corpo da pessoa, vem com maldição, né? Amaldiçoando o corpo da pessoa, trazendo enfermidade. Por quê? Por causa de um pecado cometido que abriu aquela porta, não é? Quando a pessoa ela se acerta com Deus, quando ela pede o perdão a Deus, ela agora está com a liberdade de sentar-se à mesa com o Pai e desfrutar de tudo. Jesus não disse que o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Enquanto a pessoa não assume Cristo como Senhor de sua vida, é como se ela não, na verdade não é como, ela não faz parte ainda da família de Deus. E quando ela assume Jesus como Senhor de sua vida, a cura passa a ser um direito dela. Então, ser curado torna-se muito mais fácil a partir do momento em que ela se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus. E aí vemos o milagre lindo que aconteceu, tanto com o perdão dos pecados, como com a cura desse homem. Ele leva a bênção completa. Exato. Primeiro sai das mãos de Satanás, com o perdão dos pecados, é justificado no mundo espiritual. E aí depois ele pode tomar posse da bênção, levantar e andar. Isso é tremendo, né? É maravilhoso, realmente ficamos também maravilhados com esse ensinamento de hoje a respeito da cura divina, perdão de pecados e cura divina. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.